Faça uma pausa. Não pisque. Não se acomode demais. Não teste este momento, porque 99% das pessoas jamais ouvirão o que você está prestes a ouvir. Não porque esteja escondido em algum lugar secreto, mas simplesmente porque não tem paciência para ficar e escutar. Aquário, isto não é motivação. Isto não é marketing. Isto não é coincidência. Esta é a energia de uma interrupção. Algo importante está se escondendo nas sombras agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Uma decisão que envolve você já foi tomada sem o seu conhecimento, sem a sua concordância, sem o menor aviso. E é exatamente isso que deve chamar a sua atenção. Se você ignorar esta mensagem, não a perderá para sempre, mas estará adiando algo que já estava escrito para você. Sim, você estará adiando o seu próprio milagre. A maioria dos aquarianos vai rir disso. A maioria dos aquarianos vai passar direto. A maioria dos aquarianos vai pensar: vou assistir depois. E é exatamente por isso que eles não vão tirar nenhum proveito disso, porque só os escolhidos sentem essa estranha pressão no peito agora. Só os escolhidos sentem esse chamado interior, essa sensação de ansiedade que os faz pensar: espere um minuto, isso é diferente. Se você ainda está aqui, você não encontrou este vídeo. Este vídeo encontrou você. Escreva nos comentários: estou pronto agora, não depois. Não no final, mas agora. Porque quando você comenta, você não está falando comigo. Você está confirmando a sua própria posição. Agora ouça com muita atenção. O que vem a seguir não será suave. Não será lento. E certamente não será confortável. Mas aqui está o ponto crucial. A boa notícia que você estava esperando chega rapidamente. Chega logo após o choque. Sim, o choque. Algo inesperado. Algo que te desestabiliza, algo que te faz dizer: o que acabou de acontecer? E é nesse momento que a maioria das pessoas entra em pânico. Elas confundem esse choque com fracasso. Encaram essa interrupção como uma perda. Consideram esse atraso como uma rejeição. Mas, Aquário, esse choque é um sinal. O universo está se reorganizando. Está quebrando ciclos. Está te libertando de coisas que se tornaram obsoletas, mas às quais você ainda se apegava emocionalmente. É por isso que essa mensagem parece tão forte. É por isso que sua intuição parece tão forte. É por isso que este não é um horóscopo comum, porque não é para todos. É para aqueles que passaram por provações em silêncio. É para aqueles que foram incompreendidos sem explicação. É para aqueles que se retraíram sem nenhum motivo real. É para aqueles que permaneceram fortes sem receber nenhum reconhecimento. Você não lutou por fraqueza. Você lutou porque estava sendo preparado para algo. E ninguém diz isso a Aquário. Quando sua conquista se torna inevitável, tudo ao seu redor começa a se comportar de forma estranha. As pessoas mudam. Os projetos desmoronam. A energia se altera. O silêncio se torna pesado. Isso não é azar. É uma transição necessária. Algo está prestes a sair da sua vida para dar lugar a algo maior. Mas você precisa ficar alerta, porque segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, traz consigo uma energia decisiva. Não a sua decisão, mas a decisão de outra pessoa. Alguém influente. Alguém que duvidou de você. Alguém que não acreditava que você duraria tanto tempo. Essa pessoa está observando você. Está percebendo as coisas. Está percebendo algo tarde demais. Essa compreensão coloca tudo em movimento. É por isso que esta mensagem parece tão urgente. É por isso que sua mente está inquieta. É por isso que você não tem conseguido relaxar completamente ultimamente. Você está numa encruzilhada. Um caminho repete o ciclo antigo. O outro caminho te eleva a um nível superior, mental, emocional e financeiramente. Eis o que é mais perturbador nisso tudo. À primeira vista, os dois caminhos parecem semelhantes. As mesmas pessoas. A mesma rotina, o mesmo ambiente, mas um leva à estagnação, o outro leva a uma ascensão rápida. É por isso que este sinal é tão importante. É por isso que você foi atraído para cá. É por isso que este vídeo apareceu neste exato momento. Fique até o final, porque o número 6 é suave. O número 6 revela a verdade. Desperta o medo. Impele você a se libertar. E então, inesperadamente, abençoa você. Alguns de vocês sentirão arrepios na pele.
Alguns se sentirão abalados, sem nem mesmo entender o porquê. Alguns sentirão uma certa excitação, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. E está mesmo, Aquário. Vocês não precisam acreditar em tudo. Simplesmente precisam ficar alertas. Se estiverem assistindo novamente, escrevam: estou pronto mais uma vez. Sim, mais uma vez, porque a repetição é confirmação. Agora respirem, concentrem-se e não se mexam, porque tudo está prestes a mudar. Aquário, 23 de fevereiro de 2026 não será uma energia calma. Será uma energia carregada de mensagens. Não o tipo de mensagem que vocês procuram. Não o tipo que faz vocês atualizarem o celular. O tipo que chega inesperadamente e muda instantaneamente o rumo da sua vida. Uma mensagem de texto inesperada. Uma ligação em um horário incomum. Um e-mail com um assunto que os afeta profundamente. Uma conversa que começa inocentemente e termina virando sua vida de cabeça para baixo. Essa mensagem não apenas os informa. Ela muda sua posição. E é por isso que isso importa. Por muito tempo, você esteve preso em um atraso que não teve nada a ver com acaso, falta de talento ou uma decisão equivocada. Foi causado por indecisão, medo ou erro de outra pessoa. Mas esse atraso está chegando ao fim. O dia 23 de fevereiro de 2026 revelará uma verdade que alguém não poderá mais esconder. Alguém finalmente admitirá que estava errado a seu respeito. Subestimou seu valor. Pensou que você não sobreviveria sem essa pessoa, sem perceber que ela mesma não consegue seguir em frente sem você. Isso não é um pedido de desculpas. É um acerto de contas. Um acerto de contas que chega quando essa pessoa finalmente percebe o vazio que você deixou. O silêncio. A peça que faltava. Aquário, você fez mais do que lhe foi reconhecido. Você carregou mais do que lhe foi agradecido. Você suportou mais do que deveria. E agora o peso está mudando. Esta notícia corrige um atraso que nunca foi sua culpa. Você não perdeu sua oportunidade. Sua oportunidade estava apenas esperando por sua resolução. E essa resolução chegou. Diga a si mesmo: está acontecendo. Se sua intuição já está lhe dizendo algo, agora ouça com atenção, porque é aqui que a maioria das pessoas interpreta mal o que está acontecendo. Eis o ponto crucial. Esta mensagem não chega quando você está olhando fixamente para o celular. Não chega quando você está desesperado. Não aparece quando você está à beira de um ataque de nervos. Ela chega quando você está distraído. Chega quando você se concentra em si mesmo novamente. Chega quando você mentalmente se desapega da situação. Chega quando você para de correr atrás de respostas. É assim que você saberá que é autêntica. Coisas forçadas aparecem mais cedo. Coisas que são para você chegam silenciosamente e de repente. Quando esta mensagem chegar, você a sentirá fisicamente antes mesmo de sua mente compreendê-la. Uma pausa. Uma respiração profunda. Um momento de silêncio atônito. E então, clareza. Esta mensagem traz informações que você não tinha. Traz o contexto que lhe faltava. Traz uma perspectiva que explica por que tudo aconteceu da maneira que aconteceu. Você finalmente entenderá por que as coisas tiveram que desmoronar. Você finalmente entenderá por que nada pôde avançar antes. Você finalmente entenderá por que teve que esperar mais do que os outros. Não como uma punição, mas como preparação. Esta mensagem também traz consigo uma escolha. Uma escolha que não é dita em voz alta, mas que é profundamente sentida. Você retornará à situação ou seguirá em frente. Por quê, Aquário? Você não retorna da mesma forma que antes. Você retorna com limites. Você retorna com poder de negociação. Você retorna com uma consciência aguçada. Você retorna com controle. E a pessoa que envia esta mensagem sabe disso. É por isso que o tom é diferente. É por isso que o respeito está presente. É por isso que ela escolhe suas palavras com cuidado. Ela sabe que não está mais no controle da situação. Isso pode ser uma nova oportunidade profissional. Pode ser alguém percebendo o quanto sente falta da sua presença. Pode ser uma porta se abrindo novamente, mas em melhores termos. Pode ser uma conversa que muda completamente o seu papel. Mas aqui está o perigo. Se você reagir com a mentalidade antiga, o ciclo se repetirá. Se você reagir com essa nova consciência, a história se reescreverá. É por isso que esta mensagem não o pressiona.
Ela lhe dá espaço. Ela lhe dá tempo para respirar. Ela lhe dá tempo para decidir. Aquário. Poder não significa ser insubstituível. O poder reside em escolher novamente com plena consciência. E desta vez, você também está fazendo uma escolha. Escreva nos comentários: tudo recomeça se eu estiver pronto para reagir de forma diferente. Porque esta mensagem é apenas o começo. Ela desencadeia uma reação em cadeia. Abre a próxima porta. Ativa os próximos 5 passos. Tudo começa aqui. Uma mensagem. Um momento. Uma percepção que muda tudo. E se isso ressoa com você, fique conosco, Aquário. Não se trata de dinheiro caindo do céu por acidente. Não se trata de um cheque surpresa aparecendo do nada. Trata-se do dinheiro retornando ao seu fluxo normal. Dinheiro que era para você, mas ficou preso. Preso na burocracia. Preso no medo. Preso na hesitação dos outros. Preso em um sistema lento. E agora tudo está avançando. 23 de fevereiro de 2026 ativa a energia da libertação financeira. Não uma busca desesperada. Não uma energia de trabalho frenético. Não uma energia de desespero. Esta é a energia da libertação. Um pagamento atrasado finalmente chega. Uma aprovação há muito esperada surge de repente. Uma oportunidade que você pensou ter perdido se abre novamente. Alguém que sempre dizia talvez, de repente, diz sim. E quando isso acontece, acontece rápido. Sem aviso prévio. Sem longas explicações. Apenas movimento. O universo remove o obstáculo. Uma pessoa. Um sistema. Uma mentalidade. Qualquer coisa que estivesse impedindo a sua abundância. Eis o que a maioria das pessoas não entende. O dinheiro não se afasta de você porque você não o merece. O dinheiro se afasta quando algo está em desequilíbrio. E Aquário, esse equilíbrio aconteceu de repente. Você não o perseguiu. Você não implorou por ele. Você não baixou seus padrões por ele. Você superou a resistência. Escreva nos comentários. O dinheiro está liberado, se você estiver pronto para recebê-lo sem culpa. Porque isso é importante. Por muito tempo, você se provou. Você explicou demais. Você se entregou demais. Você trabalhou demais. E o universo estava observando você. Então algo mudou. Você se cansou. Você recuou. Você parou de precisar emocionalmente daquele resultado. E então tudo se encaixou. A questão é a seguinte: esse dinheiro não aparece quando você está estressado. Ele não aparece quando você está obcecado. Ele não aparece quando você está olhando para o relógio. Ele chega após o desapego emocional. Aqueles que hesitaram agora estão avançando. Aqueles que o subestimaram estão reconsiderando seu julgamento. Por quê? Porque a energia fala mais alto que as palavras. Você parou de correr atrás. Eles começaram a perceber. Esse dinheiro chega com provas. Provas de que você não estava louco. Provas de que você estava certo em esperar. Provas de que você escolheu o momento perfeito. Confirma uma decisão que você tomou em silêncio. E é exatamente isso. Esse é o ponto. Esta é uma dimensão completamente nova. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de alavancajem. Isso lhe dá opções. Dá-lhe espaço para se movimentar. Dá-lhe confiança. Liberta-o de um fardo que tem carregado sozinho. E sem essa pressão, o seu próximo passo será mais claro, mais inteligente, mais corajoso, mais ponderado. Mas não se precipite. Este dinheiro não é o objetivo final. É um sinal. Mostra que o fluxo voltou. O apoio voltou. Os obstáculos desapareceram. E uma vez que o fluxo começa, ele crescerá. Contanto que você não volte aos velhos hábitos. Aquário. Não se desculpe por receber. Não se retraia quando as coisas melhorarem. Não explique o seu sucesso a pessoas que não ajudaram a construí-lo. Repita: o dinheiro está desbloqueado. A repetição fortalece a intenção. Porque esta é apenas a segunda boa notícia. O que vem a seguir não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com acesso. E uma vez que o acesso está aberto, tudo acelera. Aquário. Aquela porta que você não conseguiu abrir não se fechou porque você falhou. Não se fechou porque você não era bom o suficiente. Não se trancou porque você perdeu a sua chance. Aquela porta se fechou para te proteger, não para te punir. Na época, você achou injusto.
Você se sentiu confuso. Levou para o lado pessoal. Você se questionou. Repassou as conversas na sua cabeça. Se perguntou o que poderia ter feito diferente. Agora a verdade está se revelando. Aquela porta se fechou porque você estava pronto para aceitar menos do que merecia. Você ainda não tinha poder de barganha suficiente. Você estava negociando com base na emoção, não na força. E o universo se recusou a deixar você entrar em uma situação que te esgotaria. Agora tudo é diferente. A mesma porta está se abrindo novamente, mas em novos termos. Chega de regras antigas. Chega de expectativas antigas. Chega de dinâmicas desiguais. Desta vez, você entra com confiança. Você entra com maestria. Você entra com clareza. Você entra com um profundo autoconhecimento. Isso pode se manifestar como uma oportunidade de carreira retornando em um nível superior. Pode ser uma nova fase com melhor suporte. Pode ser uma colaboração se renovando com respeito. Pode ser uma conquista pessoal que você pensava estar perdida para sempre. Eis a chave. Você não vai voltar a ser como era antes. Se sentir essa mudança interna, diga a si mesmo: eu mudei. Porque você não apenas esperou. Você evoluiu. Aprendeu a dizer não sem culpa. Aprendeu a pensar antes de reagir. Aprendeu a ler intenções, não apenas palavras. Essa evolução mudou tudo. Eis o paradoxo. Aqueles que duvidaram de você agora são forçados a testemunhar sua ascensão pessoalmente. Não por meio de boatos. Não à distância. Eles esperavam que você voltasse desesperado. Esperavam que você voltasse com exigências menores. Esperavam que você voltasse pronto para aceitar qualquer coisa. Em vez disso, você retorna calmo. Você retorna em paz. Você retorna sem pressa. E isso os confunde, porque esperavam ver o antigo Aquário. Aquele que explicava tudo. Aquele que dava tudo. Aquele que tolerava demais. Essa versão se foi. Essa constatação também revela uma verdade. Eles precisavam mais de você do que você deles. É por isso que o clima está diferente. É por isso que o respeito está surgindo. É por isso que eles estão te ouvindo agora. Aquário, as portas não se abrem para quem permanece o mesmo. Elas se abrem para quem evoluir. E esse alguém é você. Você superou aquele papel. Você superou aquela situação. Você superou aquele medo. Esta oportunidade agora testa você de uma maneira diferente. Não testa se você consegue lidar com a rejeição. Testa se você consegue lidar com o poder. Porque quando você atravessar aquela porta novamente, você não pedirá permissão. Você definirá as próprias regras. Você não buscará a aprovação. Você escolherá a harmonia. E é aqui que as coisas ficam sérias. Se você se subestimar, a porta se fechará novamente. Se você se comprometer totalmente com quem você se tornou, ela se abrirá. Foi por isso que houve essa demora. Para que, quando esta porta se abrir, você entre não apenas como um convidado, mas como um igual. Possivelmente até como alguém superior. Esta é a energia da redenção. A energia da calma. A energia da elevação inegável. Aqueles que duvidaram de você não terão explicação. Eles simplesmente se verão na primeira fila, assistindo. Diga a si mesmo: eu mudei. E repita para consolidar a mudança. Esta é apenas a terceira boa notícia. A próxima não abre uma porta. Ela reprograma sua mente. Aquário, este é o momento em que a névoa se dissipa instantaneamente. Num instante, você questiona tudo. No instante seguinte, você sabe. Sabe o que fazer. Sabe do que se afastar. Sabe quem não está mais alinhado com seus valores. E o que mais te surpreende é a paz. Chega de pensamentos obsessivos. Chega de luta interna. Chega de pensar demais. Apenas clareza. Esta não é a energia da análise excessiva. Esta é a energia da elevação espiritual. Sua mente está se reestruturando. O ruído ao redor desaparece. O sinal se fortalece. Você para de duvidar. Para de pedir a opinião de 10 pessoas diferentes. Para de esperar por confirmação externa. Você confia em si mesmo. E isso muda tudo. Clarissa. Certeza. Você interrompe conversas que te drenam. Você diz não sem se explicar. Para de discutir em meio à confusão. Você segue em frente. Aquário, essa clareza é cirúrgica. Você vê quem é consistente.
Você vê quem está fingindo. Você vê quem silenciosamente drena sua energia. E uma vez que você os vê, não pode mais ignorá-los. É por isso que essa mudança é tão poderosa. Você não está mais disposto a aceitar sinais contraditórios. Você não está mais disposto a aceitar promessas vazias. Você não está mais disposto a tolerar vampiros energéticos. Você não busca mais clareza. Você busca paz. Se você está cansado de toda essa confusão, escreva clareza nos comentários. Agora, aqui está algo para o qual a maioria das pessoas não está preparada. Essa clareza terá um preço. E isso é bom. Porque a clareza revela o que a confusão escondia. Algumas pessoas se aproveitaram da sua incerteza. Algumas se sentiram seguras quando você duvidava de si mesmo. Algumas prosperaram com infinitas possibilidades. Agora, elas sentem a mudança. Seu tom muda. Suas respostas ficam mais curtas. Sua energia se torna seletiva. Você não está frio. Você não está indisponível. Você simplesmente não é mais acessível da mesma forma. E isso assusta aqueles que estavam ligados, mas nunca se alinharam de verdade. Aquário, você está rompendo conexões. Não emocionalmente, mas mentalmente. Você para de se explicar. Você para de se justificar. Você para de esperar que eles entendam. Você simplesmente escolhe uma direção diferente. Essa clareza também revela uma verdade. Nem todos que caminharam ao seu lado estavam destinados a continuar caminhando com você. Alguns foram lições. Alguns foram espelhos. Alguns foram missões temporárias. E quando a clareza chega, a missão termina. Você notará menos conversas, mais silêncio, menos caos e uma paz que você não sentia há anos. É assim que você saberá que isso é real. Porque o caos desaparece quando a clareza chega. Essa transformação mental também muda suas decisões futuras. Você não se precipita. Você não reage emocionalmente. Você não se compromete com nada a menos que esteja alinhado com a sua verdade. Você pausa. Você observa. Você escolhe. E aqui está o perigo para aqueles que te subestimaram. Com clareza, você se torna imprevisível. Você não reage da maneira que eles esperam. Você não cede à pressão. Você não explica suas exigências. Você simplesmente se afasta. Aquário, você não é mais a pessoa que se curva para manter a paz. Agora você é a pessoa que se afasta para protegê-la. E isso muda completamente a forma como os outros te abordam. Eles sentirão a mudança antes mesmo de você falar. Eles perceberão que algo está diferente. Eles perceberão que as antigas maneiras de lidar com você não funcionam mais. E é aqui que seu poder se multiplica. Porque quando você para de se explicar, as pessoas começam a prestar atenção. Quando você para de correr atrás, as pessoas começam a notar sua ausência. Quando você para de aceitar menos, o universo começa a enviar mais. Isso não tem a ver com ser difícil. Tem a ver com finalmente se valorizar da mesma forma que você sempre valorizou os outros. Trata-se de entender que seu tempo, sua energia e sua presença são preciosos. E nem todos merecem ter acesso a eles. Ao longo do dia, preste atenção aos pequenos sinais. Uma música que toca no momento certo. Uma lembrança que de repente faz sentido. Uma pessoa que entra em contato após um longo silêncio. Essas não são coincidências. São confirmações. O universo está falando com você em uma linguagem que você finalmente consegue entender. E quanto mais você confiar nesses sinais, mais claro se tornará o seu caminho. Aquário, você passou tanto tempo buscando respostas fora de si. Mas tudo o que você procurava sempre esteve dentro de você. A validation. A segurança. A paz. Nunca esteve na aprovação de outra pessoa. Nunca esteve em um cargo. Nunca esteve no saldo bancário. Sempre esteve em você. E agora que você está começando a perceber isso, nada pode te parar. O mundo externo começará a refletir essa mudança interna. As pessoas te tratarão de forma diferente porque você está se tratando de forma diferente. Oportunidades surgirão porque você finalmente acredita que as merece. O dinheiro fluirá porque você parou de bloqueá-lo com dúvidas e sentimentos de inadequação. Então respire fundo. Sinta a transformação acontecendo dentro de você. Este não é apenas mais um dia. Este é o começo de um novo capítulo. Um capítulo onde você confia em si mesmo.
Um capítulo onde você honra suas próprias necessidades. Um capítulo onde você não se contenta mais com menos do que merece. Escreva nos comentários. Estou pronto para o meu novo começo. E acredite nisso. Porque o universo está ouvindo. E já está agindo a seu favor. Os atrasos acabaram. A confusão está se dissipando. As portas estão se abrindo. Tudo o que você precisa fazer é atravessá-las com a confiança de quem conhece o seu valor. Você esperou o suficiente. Você aprendeu o suficiente. Você cresceu o suficiente. Agora é hora de receber. Agora é hora de entrar na vida que estava esperando por você. Aquário, seu momento chegou. Não o deixe passar.